E a ferramenta da qual eu vou lhe falar é a neuroplasticidade. Mas o que é a neuroplasticidade? O que é e como afeta você e como me afeta? De acordo com a ciência, a neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro tem de se regenerar. Mais propriamente dito, os neurônios, que são aí as células nervosas que compõem o nosso cérebro. É a principal célula, né? A capacidade que essas células têm de se regenerar é uma ferramenta poderosa quando a gente sabe usar isso no nosso dia a dia. Por quê? Porque a mesma capacidade que o cérebro tem aí por base da neuroplasticidade de se regenerar, também pode acontecer o contrário. O nosso cérebro ele pode aí se definhar. Os cientistas já conseguiram provar essa capacidade usando aí eletrodos, né, externos, colocando na cabeça de alguns pacientes para que pudesse então mapear o desenvolvimento do cérebro enquanto esses pacientes faziam algumas atividades. Ainda mais provado de que esse exame por cientistas, também eles conseguiram ver que depois que alguns pacientes passaram pela hemisferectomia, que é uma cirurgia onde tira metade do cérebro, ou seja, um dos hemisférios do cérebro, a outra parte que ficou, eles conseguiram ver que essa pessoa se desenvolveu tanto o bastante para suprir boa parte da parte do cérebro que não estava mais na cabeça. Então o cérebro ele teve esse poder de se regenerar e se adaptar com funções que era do outro lado do cérebro, do outro hemisfério do cérebro. Então foi colocado também um mapeamento aí na cabeça do paciente dos pacientes, né, que passaram por esse tipo de cirurgia e com base nesse mapeamento perceberam que o cérebro se regenerou, que o cérebro se desenvolveu, cresceu. Esses neurônios ele passou a ter então filamentos maiores. Lembrando que os neurônios são as células principais do cérebro. E com base nisso eles têm ramificações maiores ou menores, de acordo com as atividades de desenvolvimento que nós praticamos no nosso dia a dia, de acordo com as atividades que nós fazemos, de acordo com a vivência que nós temos no dia a dia, o que aprendemos da vida. Então, tudo isso faz com que o nosso cérebro se desenvolva, nossos neurônios aumentem. Por conta disso, então, aumenta também os níveis de serotonina, aumenta os níveis de outros neurotransmissores do nosso cérebro, fazendo com que a nossa autoestima aumente. Então essa ferramenta é muito poderosa. Eu vou dar dicas ainda aqui nesse vídeo para que você também consiga ver como que na prática isso funciona, que tipos de atividades é muito importante que nós consigamos fazer no nosso dia a dia, para aí então conseguirmos aumentar o nível de serotonina no nosso cérebro, para que então também nosso cérebro se desenvolva e para que nós consigamos lidar, bater de frente com essa doença, né, com a depressão. Algumas atividades elas de fato funcionam e é essa dica que eu vou dar aqui para vocês. E vou mostrar aqui para vocês a imagem aí de um neurônio quando ele está super desenvolvido. Aqui na esquerda vocês podem ver aí, é um neurônio já bem desenvolvido. Você consegue perceber que os filamentos desse neurônio são bem pontiagudos, né? É claro que a gente está falando de células aí, né? Então elas são células bem minúsculas, só que a gente está aqui com elas ampliadas para poder entender melhor. Podemos ver aí no meio a imagem de um neurônio normal, onde a gente percebe que os filamentos têm um tamanho bem menor. Agora eu vou mostrar os filamentos de um neurônio aqui na direita, né? Onde você vai perceber que esses filamentos agora eles estão bem menores. Esses filamentos provavelmente de uma pessoa em que não pratica muitas atividades físicas, não se alimenta bem, às vezes até pode estar fazendo uso de drogas e também não está com um bom aprendizado na vida. Isso faz com que seus neurônios se definhem. Então é o cuidado que nós queremos ter. Nós não queremos nem estar nesse neurônio mostrado aqui, nem no do meio. Queremos estar aí com nossos neurônios bem desenvolvidos, como o da esquerda. Então, resumidamente, isso aí está muito ligado ao nosso grau de aprendizagem na vida. Nosso grau de aprendizagem no desenvolvimento, e pelo menos 3 áreas básicas aí. Quanto que nós nos esforçamos em estar sempre aprendendo assuntos como relacionados à nossa saúde, assuntos também muito relacionados aí aos nossos relacionamentos, nossas amizades, como que nós nos damos bem com outras pessoas ou não, e também está relacionado também como que nós lidamos com as finanças. É interessante porque esses 3 tipos de conhecimentos básicos, se nós nos aprofundarmos, não ler apenas superficialmente sobre o assunto, mas nos aprofundarmos, evidentemente, a gente vai ter um bom desenvolvimento cerebral, a gente vai ter uma autoestima elevada e a gente vai ter um nível maior de serotonina por conta do nosso desenvolvimento cerebral, do nosso desenvolvimento neural. E esse assunto pode até parecer um assunto bem profundo, mas, na verdade, deveria ser normal. O ponto é que nas escolas, especialmente nos últimos dias, a gente percebe que não há um grande interesse por essas 3 áreas para que nós nos desenvolvamos. Então é preciso que cuidemos de nós mesmos e aumentemos o nosso conhecimento nesse sentido.
E aí até lembramos de uma frase do Alvin Toffler: o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Então, o nosso cérebro, de fato, ele foi feito para que nós estivéssemos sempre em desenvolvimento, sempre procurando aprender coisas novas, sempre se desenvolvendo. Então, algumas vezes, quando nós diminuímos esse grau de aprendizagem, automaticamente o nosso cérebro também tende a se definhar, tende a vir com isso algumas doenças neurais aí, como, por exemplo, a ansiedade, como, por exemplo, a depressão, até a síndrome do pânico, onde as pessoas não conseguem nem mesmo sair de casa. Então, é preciso um esforço maior do que o normal quando a pessoa já está nesses graus, e isso é possível reverter esse quadro por desenvolver então aí os seus neurônios, por aumentar para que consiga, né, aumentar a sua autoestima. E uma dica que pode ajudar muito aí, eu vou falar aqui para vocês sobre 3 livros. A leitura de livros, evidentemente, é uma forma de nós nos aprofundarmos em conhecimentos como esse. Um dos livros que posso indicar para vocês, seguramente que já li, tá aí, é O Poder da Ação. Esse livro é do Paulo Vieira e fala que muitas das vezes, um dos pontos altos desse livro, né, ele está sempre falando ali sobre, algumas vezes nós nos damos desculpas sobre aprender coisas novas, sobre nos desenvolver, sobre aplicar as coisas que nós aprendemos, e aí ele incentiva muito, né, agir o quanto antes com o aprendizado, com o conhecimento que nós obtemos, às vezes por meio de escola, por meio de vídeos como esse. E quando a gente consegue colocar esse conhecimento em prática, evidentemente é uma forma da gente desenvolver o nosso cérebro também. E isso automaticamente aumenta a nossa autoestima e combate a depressão também. Um outro livro é A Única Coisa. No livro A Única Coisa, ele fala algo como o nome mesmo diz, né? Focarmos em uma coisa de cada vez. Mas o ponto alto desse livro, que eu achei, está ligado ali sobre a forma como o autor ele combate a ideia de multitarefas. Porque às vezes, por a gente estar querendo fazer diversas coisas ao mesmo tempo, ou seja, ser multitarefa, como de fato o livro explica que isso não foi feito para ser humano, fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque a gente acaba perdendo o foco e perdendo a qualidade. Quando a gente tenta fazer isso, o nosso cérebro, na verdade, não se desenvolve, pelo contrário, atrapalha, cria, por exemplo, a ansiedade, a frustração por não ter conseguido fazer essas coisas. Então esse livro, A Única Coisa, também eu super indico para você. Vou falando aqui de 3 livros, falei já de 2, mas a ideia não é pegar esses 3 livros e tentar ler todos eles de uma vez. Ver quais desses 3 livros, você pode depois até voltar o vídeo para ver quais foram os livros que foram falados aqui, quais desses 3 livros mais te interessam, e aí você pode ler esse livro mesmo, se concentrando bastante, falar como alguns youtubers falam, né? Explodir o seu cérebro, no sentido de que realmente o cérebro ele tende a crescer quando a gente aumenta o nosso conhecimento. E o terceiro livro é um livro que eu gosto muito, que é Pare de se preocupar e passe a viver. Ou Pare de se preocupar e comece a viver. O autor é o Dale Carnegie, e nesse livro o autor dá várias dicas práticas de como você pode aí estar diminuindo a ansiedade da vida, se preocupando e se preocupando cada vez menos, né? E aí uma dica muito boa que ele dá ali, ele fala, por exemplo, sobre a gente conseguir no nosso dia a dia, conseguir relaxar, conseguir se concentrar em uma coisa de cada vez, como o livro A Única Coisa também fala, né? E não se preocupar em todas as coisas ao mesmo tempo, como se tivesse que resolver todos os problemas da humanidade. Claro que são dicas muito práticas e vou deixar para você descobrir nesse livro. Pare de se preocupar e comece a viver. Bom, essas foram as dicas de hoje, ligadas diretamente a essa ferramenta que falei aí, sobre a neuroplasticidade, e que com certeza é uma forma de aumentar a sua autoestima e de combater a depressão. Obrigado por sua atenção. Eu acredito que pessoas crescem. Um abraço do amigo Romildo Araújo.